Olá, boa tarde. Olá, Duarte. Vamos esperar mais um bocadinho. Olá, boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais um direto. Hoje com a nossa querida Inês Marques. A Inês, que é psicóloga clínica e psicoterapeuta infantil-juvenil. A Inês é a coordenadora da área infantil-juvenil da Oficina da Psicologia e tem 16 anos de experiência clínica. Ela é convidada frequentemente para palestras e para entrevistas sobre parentalidade, sobre o bem-estar psicológico da população infantil-juvenil, sobre educação e sobre saúde. A Inês é também autora de 3 livros, o último dos quais já foi escrito em fase de pandemia, chama-se Sonhar com o Arco-Íris e é um livro infantil e que fala precisamente sobre o tema que nós vamos abordar hoje, que é o confinamento. Vamos ver então se a Inês já está por aqui. Procurar aqui a Inês. Ora bem. Vamos aguardar aqui que a Inês aceite o pedido. Olá, Inês. Olá, Rita. Tudo bem? Estás Tudo boa? bem? Cá Sim, estamos nós para falarmos verdade. sobre o confinamento, não é? Ou Sim, mais propriamente sobre famílias confinadas, não é? esta é a nossa Sobre a realidade já há situação. alguns meses. Exatamente. Olha, Inês, nós, antes de mais, nós sabemos como as rotinas são extremamente importantes para as nossas crianças e também sabemos que muitas famílias, neste momento, para muitas famílias, neste momento está a ser muito difícil manter estas rotinas. Temos pais em teletrabalho, muitos com 2 ou com mais filhos em casa, em fases diferentes de desenvolvimento, Uhum. em idades escolares diferentes. E a partir de segunda-feira, não é, do dia 8, com o início da telescola, mais uma vez, vai ser ainda mais complicado, se calhar, para algumas famílias gerir estas rotinas. As crianças estão a sofrer com tudo isto, não é? E os adultos, consequentemente, também. E basicamente nós estamos aqui hoje, não é, para ajudar as famílias a encontrar soluções para minimizar este impacto Impacto. que este novo confinamento pode ter no desenvolvimento das nossas crianças. E eu queria começar por perguntar quais para ti são as estratégias Uhum. que, como psicóloga, recomendas para uma rotina que seja saudável, não é, dentro de casa e Uhum. que possa Uhum. minimizar a ansiedade dos pais e, consequentemente, dos seus filhos. Sim. Bem, eu acho que a palavra aqui chave é mesmo manter rotinas. Aquilo que nós nos apercebemos e que muitas vezes assusta é não conseguirmos manter as rotinas a que estávamos habituados até agora. E esse é que é aquilo que, o elemento aqui que é verdadeiramente disruptivo, é como é que eu mantenho a rotina que eu tinha até agora. E isso não dá mesmo. O importante é conseguirmos manter rotinas. Pronto, esta é a palavra-chave. E, essencialmente, nos mais pequeninos, que rotinas é que é importante mantermos? A questão do sono é de facto importante. Aqui a questão da alimentação também será uma rotina muito importante. E depois ter momentos mais ou menos estruturados ao longo do dia, que possam ser dedicados a momentos de partilha de brincadeiras entre pais e filhos, aos momentos mais de eles terem que se entreter, vamos pôr assim, mais sozinhos. A questão da escola, como dizias, e muito bem. Portanto, no fundo é ajustar os momentos que já teríamos anteriormente, mas agora transportar aqui para dentro de casa novamente. Com flexibilidade. E esta também é aqui uma palavra importante para minimizar também aqui a questão da ansiedade, quer dos mais pequeninos, quer dos pais, é mantermos também aqui alguma flexibilidade e aliar a isto ao planeamento também, ou seja, estou a pensar, por exemplo, isto com algumas partilhas de alguns pais, a hora do almoço. Ainda no outro dia estava numa consulta perto da hora do almoço com uma mãe que me dizia: Bem, agora tenho que ir ali fazer o almoço porque ela está à minha espera. Ou seja, que também quando conseguimos ter aqui algum planeamento prévio de coisas que conseguimos deixar já alinhavadas, vamos dizer assim, também facilita aqui este momento de termos
as rotinas a funcionar. E só mais uma dica que eu acho que é importante para favorecer também a adesão dos mais pequeninos às rotinas é eles poderem participar naquilo que é o planeamento do dia a dia da família. Se eles se sentirem envolvidos, mais facilmente querem estar a participar, a aderir e a sentir que tudo aquilo Nomeadamente faz mais sentido. nomeadamente nas tarefas domésticas também, não é? Nomeadamente nas De tarefas acordo com a idade. domésticas, que nós muitas vezes achamos que é um bicho de sete cabeças para eles, mas a verdade é que eles gostam de ajudar. E se desde pequeninos estiverem habituados a dar o seu contributo em tarefas relativamente simples de casa, é uma forma do tempo passar, é uma forma de sentirem que têm um contributo para a família, para o bem comum. Portanto, essas também são tarefas a incluir nas rotinas do dia a dia. Olha, Inês, e tu falaste do brincar, do tempo para brincar, Uhum, pais e filhos, não é? Os pais estarem envolvidos. também. Qual é o tempo que tu achas que deve ser adequado para dar atenção aos filhos Uhum. ao longo do dia? Bem, eu diria assim, o ideal é quanto mais tempo melhor. Agora, sabemos que na prática isto não acontece. Eu costumo brincar e dizer que nem que sejam 15 minutos todos os dias para darmos uma atenção plena. Porque às vezes nós dizemos esta coisa do não, eu estou lá a brincar, mas na realidade está a criança entretida a fazer qualquer coisa e os pais estão, se calhar, a mexer no telefone ou ainda a dar resposta a um e-mail de trabalho, qualquer coisa assim. Então, pelo menos 15 minutos todos os dias de verdadeira atenção, de partilha de uma brincadeira, pelo menos. Depois, tudo o que nós conseguimos acrescentar a isto é ótimo, é ganho para todos, é fortalecimento de laços afetivos. Depois, vermos que, lá está, as rotinas, como dizíamos há bocado, também pode ser uma forma de brincadeira e de interação muito positiva entre pais e filhos. Estou a pensar, por exemplo, no momento de preparação de uma refeição. Pode Refeição, ser sim. encarado um bocadinho como brincadeira, e ao mesmo tempo a tarefa que é preciso é feita, e há este fortalecimento dos laços afetivos e do aproveitar a presença, de pais e filhos todos juntos durante mais Olha, tempo. e em relação ao uso de eletrónicos, porque nós os pediatras e vocês também, os psicólogos, nós sempre recomendamos um tempo limite de uso de ecrãs, não é? De acordo com a idade. E claro que agora nesta fase, nós miúdos estão em casa, portanto nós acabamos por ser todos mais tolerantes com o uso dos ecrãs, Das não é? Com o acesso aos tecnologias. ecrãs. Portanto, qual para ti, nesta fase, será o tempo adequado para cada faixa etária de acesso, de uso de Sim. ecrãs? Olha, eu costumo usar a referência da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que acho que também é análoga à Associação Americana de É a Pediatria. Academia Americana, sim. Eu costumo usar esses timings como guidelines, ou seja, até ali aos 2 anos, o ideal é que não haja propriamente recurso aos ecrãs e à tecnologia. Depois, Sim. ali na idade pré-escolar, no máximo 1 hora por dia, e a partir daí nós criamos limites muito razoáveis para o recurso aos ecrãs. Há bocado eu falava da flexibilidade, e se calhar agora a flexibilidade também tem que entrar aqui nestas janelas temporais para o uso dos ecrãs e da tecnologia. Mas, acima de tudo, quando é que a tecnologia também se torna perigosa? É quando ela é usada quase como uma ama. Ou seja, a criança está ali muito passiva também naquilo que está a fazer, sem grande critério de conteúdos que está a observar. E então, o que é importante também os pais nesta fase é terem o cuidado de selecionar bem quais são os conteúdos que estão a ser visualizados, por um lado, permitir que haja momentos de recurso a outras estratégias, outras brincadeiras, não é? Sei lá, os livros, os puzzles, o desenhar, a brincadeira faz de conta tudo isto como alternativa, porque, tal como dizias, a partir de segunda-feira, e estes que já estão em idade escolar já vão passar grande parte do dia, quer queiramos, quer não, em frente a um ecrã, não é? Portanto, é muito, e a favorecer aqui o sedentarismo, que é outra coisa que nós sabemos que é muito, é aqui um risco muito grande, quer em termos de desenvolvimento da motoricidade, quer em termos do bem-estar psicológico. Sim, nós notámos que no primeiro, depois do primeiro confinamento, os Uhum, miúdos engordaram quase todos. Sim, pronto. das nossas E, consultas conseguimos perceber isso.
Sim, é só uma Portanto, das consequências, não é? De toda sim, esta realidade. toda E, esta portanto, realidade, sim. se eles já estão durante a semana, ou se eles agora a partir de segunda-feira já vão estar tantas horas num registro sedentário em frente a um ecrã, se calhar é preferível evitar ao máximo que haja prolongamento disto, pelo menos durante a semana, e empurrar se calhar para o fim de semana, e aqui Sim, com estas noções, os pequeninos, evitar ao máximo, os que estão a partir da idade escolar, definir regras específicas. Podemos recorrer a contratos, há pais que fazem aqui um contrato partilhado entre, sim. entre pais e filhos, mas lá está, que eles participem também, que eles possam dar a sua opinião. Pronto, e tu já deste algumas sugestões, que era uma das perguntas que eu te ia fazer, era que outros entretenimentos é que Ah, os pais podiam arranjar para além dos ecrãs. Mas pronto, sim. jogos em família, não é? Puzzles. Os jogos, os puzzles, ali até a idade escolar, e mesmo já em idade escolar, até ali por volta dos 10 anos, eles gostam imenso de brincar ao faz de conta, e isso tanto dá para fazerem mais sozinhos como com os pais, não é? Sim, Os livros, tudo o que possa ser artes plásticas e experiências, eles também acham imensa piada a fazer, portanto, tudo que implique pôr a mão na massa, como eu costumo dizer, eles acham piada. Mas aí os pais têm que estar também receptivos a uma coisa que é a sujidade, a bagunça, a desarrumação, algum barulho, mas que também é sinal que temos crianças felizes a brincar. a brincar. Olha, e em relação às manifestações de frustração, Uhum. quais são os tipos de manifestações que nós podemos esperar, e como é que os pais podem lidar com elas? Sim. Bem, nesta fase, estamos todos aqui com um hiato de tolerância à frustração que eu diria que está mais diminuído, não é? Quase como se estivéssemos todos mais sensíveis. E depois apercebemos, quer nós adultos, quer eles pequeninos, que no decorrer de um dia, podemos estar ali numa montanha russa de emoções. Não é? Desde estarmos mais irritados, a estarmos confiantes, a estarmos otimistas, a estarmos tristes, e os pequeninos também. Assim, a principal manifestação numa criança pequena da frustração acaba por ser aquilo que nós dizemos os comportamentos de birra, não é? Sim. Porque à mínima coisinha pode haver ali uma explosão comportamental, um choro mais fácil, com uma intensidade muito maior. Portanto, se calhar o primeiro passo é mesmo considerar isto faz parte do contexto, é decorrente do contexto. Ajudar a regular. Nós sabemos que em termos de desenvolvimento, não é? De neurodesenvolvimento, é muito complicado para as crianças terem a capacidade de regular as suas emoções como nós temos, porque em termos cerebrais isso ainda é muito complicado. A maturação não está lá. Mas o primeiro passo para nós conseguirmos regular uma emoção é conseguir dar nome. É sentir-nos validados, por um lado, por quem está à nossa volta, e depois conseguirmos dar nome. E isso é um primeiro passo para os pais, se calhar. Ou conseguir empatizar com os filhos e conseguir dizer: estou a ver que tu estás muito triste, ou estou a ver que estás muito zangado por isto, por aquilo, ou pelo outro. E esse é logo meio caminho andado para ajudar a tranquilizar no momento em que a frustração chega. Depois o ajudar a dar nome, porque às vezes em termos de léxico emocional eles não têm ainda muitas palavras para conseguir, então nós pais ajudarmos a dar o nome. A estratégia de distração é outra coisa que funciona relativamente bem com os mais pequeninos, é se aquele contexto, aquela situação está a ser complicada, tentar desviar ali um Sim, bocadinho essa é uma dica que eu a também dou sempre atenção. aos meus pais na consulta, é a Sim, distração. ali Sim, com os mais pequeninos funciona bem. Um, E depois lá está, à medida que eles vão crescendo, é, é, é mais fácil ensinar outros tipos de estratégias que nós adultos também vamos usando. Estou a pensar, por exemplo, até mesmo em termos de relaxamento, de alguns exercícios de meditação, mas que entram mais não como SOS na frustração, então mais na prevenção. Aliás, e esta é uma dica, se calhar, importante para os pais, percebermos que existem algumas almofadinhas, se quisermos, que minimizam o impacto de situações disruptivas do dia a dia, e aí estou a falar essencialmente da questão do sono, darmos atenção ao sono, falávamos há bocado da rotina, portanto, quer seja na rotina, quer no tempo do sono, quer seja termos os meninos a mexerem-se muito, estávamos a falar do sedentarismo, mesmo dentro de casa, permitir, se não for fácil o sair, mas dentro de casa o saltar, o pular, o dançar, porque eles precisam deste movimento para libertar a tensão.
esta tensão que está lá dentro há de ser aquela que depois há de provocar manifestações um bocadinho mais intensas, não é? Olha, e naqueles miúdos que reprimem mais estas frustrações, de que forma é que podemos ajudá-los? Crianças mais Bem, caladas, que não falam, sim, que não manifestam estas sim. frustrações. Aí vamos acreditar que os pais estão a perceber que há alguma coisa de diferente ali no comportamento, não é? Quer dizer, ou já era a tendência a serem assim mais para introvertidos e com maior dificuldade em externalizar. O importante é que eles externalizem. Isso não é conversar com os pais, pode ser, por exemplo, a escrever. Eu tenho recomendado desde o início da... Já era uma coisa que eu sugeria muito, mas agora desde a pandemia, a importância se calhar deles manterem um diário e dar-lhes espaço realmente para eles sentirem que aquilo é deles, nós não precisamos de ir lá. Portanto, através da escrita é uma forma de externalizar aquilo que estão a sentir e a pensar. Os mais pequeninos que ainda não conseguem escrever podem manter um diário com desenhos, por exemplo. Sim. Portanto, aqui o escrever e o desenhar é uma forma de manifestar aquilo que está lá dentro. E depois dar-lhes acesso, nós sabemos que ali, principalmente a partir da idade escolar, mas depois até entrar ali pré-adolescência e adolescência, os pares têm um papel muito importante na regulação das emoções e na externalização. Portanto, apesar de estarem em casa, de darmos algum acesso, e agora vamos cair na tecnologia, mas darmos também aqui algum acesso a poderem ter momentos mais de relaxamento, vamos dizer assim, com os seus amigos. Com os amigos, e era isso mesmo que eu te ia perguntar, era promover a socialização, o que é que nós podemos fazer, o que é que os pais podem fazer para promover a socialização com os amigos, não é? Neste Sim. período. Porque é complicado falarmos de socialização quando falamos da ausência física, não é? Exato. Fica estranho. E acabamos por ir cair neste equilíbrio que queremos tentar encontrar, mas cair muito na questão da tecnologia na mesma, seja as videochamadas, por exemplo, como uma forma de promover ainda assim o contacto cara a cara com os outros. Portanto, é realmente importante fundamentar, ajudá-los, fomentar, aliás, aqui esta possibilidade de interação, quer com os pares, quer com os outros elementos da família. Eu tenho pequeninos em consulta que manifestam imensas saudades dos avós, de algumas rotinas com os avós, o fim de semana, com os almoços, ou o final do dia da escola em que passavam no parque, ou que faziam um bolo todos juntos. E também manter aqui isto pode parecer estranho, mas é o que nós conseguimos fazer neste momento, esta continuidade dos laços afetivos com o ecrã pelo meio, não é? Mas podemos ter netos a ler histórias aos avós, podemos ter primos na cozinha a fazerem bolos todos juntos e a lancharem juntos, podemos ter amiguinhos de escola a partilhar jogos, a partilhar visualizações de filmes, a partilharem confidências. E é de facto aquilo que nós conseguimos neste momento em termos de socialização, mas acima de tudo também usar, por exemplo, as videochamadas como uma forma de querer saber como é que estão lá do outro lado. Não é? Este mostrar que nos preocupamos e que estamos a pensar em quem está lá do outro lado, portanto, os nossos amigos e a nossa família. Ótimo. É o que é possível Não sei se agora, não tens é? outra ideia de socialização, Rita, Nesta mas fase é impossível, não é? Tem mesmo que ser por videochamada, mas acho que não. sim, eu tenho feito isso, né? Com a minha filha também, temos promovido, nós, as mães da escola, temos promovido com o grupo de amigos, de amigas mais chegado, temos promovido videochamadas para que elas possam estar e estão ali um bocadinho à conversa e mostram as novidades e as coisas que têm estado a fazer, e eu acho isso fundamental. Principalmente quando também falamos de filhos únicos, não é? Porque há crianças que estão sozinhas em casa, que não têm irmãos ou que não Sim, têm. Outras que até convivem com primos próximos, mas há outras que estão completamente é. sozinhas. E depois agora falando dos pais, não é? Como é que os pais, eles próprios, podem lidar com esta frustração do confinamento? Porque Sim. também temos pais muito, muito ansiosos e a passar a sofrer um bocadinho com tudo isto. Como é que nós podemos ajudar os pais? E de facto os pequeninos sintonizam emocionalmente com os adultos de referência. E se temos pais muito ansiosos, não é? Esse stress é passado para os pequeninos, não é? E depois é mais difícil também eles próprios encontrarem aqui forma de se regularem. Eu diria que há dois grandes aliados dos pais
para conseguir gerir toda a ansiedade em torno do confinamento. Um é o autocuidado. Isto já era válido antes do confinamento, mas é Sim. importante não pô-lo na gaveta. O autocuidado é algo que deve existir diariamente, semanalmente, na rotina dos pais. Um espaço para eles cuidarem deles próprios. Seja um passeio que até fazem sozinhos, seja um banho mais demorado, uma refeição que lhes apetece fazer haja autocuidado. E essa é uma das almofadinhas também, um balãozinho de oxigênio para os pais. Depois, a outra coisa é a autocompaixão, ou seja, é de facto um contexto muito exigente para os pais. Não vale a pena dizer que não, para os pais, para as famílias, não é? Não vale a pena dizer que não é, e podemos nos focar no que de bom podemos retirar de um confinamento e podemos pôr a tónica do passar mais tempo juntos, quando anteriormente dizíamos que não tínhamos tempo para estar com os nossos filhos, mas ainda assim é duro e é muito exigente. E é natural que existam aqui dias em que os pais estão mesmo cansados e sem paciência. E é muito importante nesses momentos, quando eu digo usar a autocompaixão, é pensar assim: o que é que eu diria a um amigo ou uma amiga que vinha ter comigo a determinado momento e me contaria aquilo que estava a sentir e a viver? Se me estivesse a contar isto, que tipo de palavras é que eu ia usar para falar com esta amiga? E que conselhos daria? Porque é muito fácil cair aqui num discurso muito autocrítico e de culpabilização e de achar que temos que estar sempre bem, que estar sempre tudo perfeito. E isto não existe. Então, este discurso mais compassivo, autocompassivo, é também aqui um aliado dos pais para conseguirem gerir este stress, não é? Depois todas as coisas, estávamos a falar antes, desde planeamento, rotina, que gostamos de fugir, mas que neste caso é muito, muito útil. Tudo isso são fatores ou balõezinhos de oxigênio para os pais neste contexto. Eu acredito que seja muito difícil. Para quem está em teletrabalho há tantos meses, é muito complicado São de muitas coisas gerir. para gerir. E é muito fácil realmente este cair num discurso muito crítico e achar que somos super pais. E não existem, não é? Não existem super Não, pais. não. E o que os miúdos querem é pais reais, não é? E os pais reais têm dias bons e dias um bocadinho E dias mais, maus, mais sim. complicados. Sim. Olha, e tu tens sentido, assim, nas consultas uma procura maior relacionada com esta situação? Pais mais ansiosos, Sim, ou mais deprimidos sim, neste sim. contexto? Ali logo no início não se notava tanto, mas com o passar dos meses foram surgindo pedidos com uma relação muito direta com o contexto da pandemia e com repercussões de confinamento, com a incerteza, o lidar muito com a incerteza da escola, não à escola, a distância da família mais alargada e de facto foram surgindo, ou têm vindo a surgir vários pedidos muito associados com sintomatologia ansiosa, sem dúvida, e desde pequeninos, bem pequeninos, coisas que não se viam tanto em crianças pequeninas associadas mais a obsessões, preocupações com as limpezas, por exemplo, mas coisas muito marcadas, com grande grau de sofrimento e de interferência na família, a tristeza, sim, a irritabilidade permanente, e depois também esta maior dificuldade em externalizar, não é? Esta coisa, pronto, a gestão emocional no geral, que era uma coisa pacífica e que se tornou difícil para eles regularem as emoções. E, portanto, eu notei pedidos de consulta muito indexados aqui ao tema da pandemia, Da sem pandemia, dúvida. sim. Então é importante que os pais mantenham algum grau de socialização, falando destes pais em teletrabalho, não é? Mantenham grupos de amigos, façam Sim. reuniões. Sim, sim. Que seja também esse é Estás de giro que no fundo, amigas, conversar. Sim, sim, aquilo que se calhar funcionava como autocuidado, que eu dizia há pouco,
noutros sim, contextos, termos a noite das amigas, a ida ao cinema com uma amiga, com coisas deste género, comigo ou amigo, não é? sim. Que tem que ser não, é importante que não deixe de existir esse contacto. E isso tem um fator aqui, um outro elemento interessante, que é percebermos que quando conversamos com amigas que, por exemplo, também têm filhos na mesma idade, nas mesmas idades, mais ou menos que os nossos, o perceber que não somos só nós que estamos a sentir aquilo e Sim, ter que, grupos de partilha, sim. sim, Eu por acaso, falo de mim, eu tenho um grupo de partilha de mães, que é super interessante, onde nós todos os dias contamos, a maior parte delas está em teletrabalho e elas vão contando o seu dia a dia e nós vamos partilhando as nossas coisas e funciona muito bem. E há tempos fizemos uma videochamada, uma espécie de um chá das 5 sim, sim. e quer dizer, e quebra aqui um bocadinho a rotina e também temos esta partilha com os filhos e as frustrações e o que acontece e pronto, e é assim que nós vamos gerindo. Se bem que nós aqui nos profissionais de saúde, nós continuamos a ter uma vida mais ou menos normal. Nós Ativa continuamos a fora, sair de sim, casa todos os dias, vamos trabalhar. Pronto, e eu compreendo que para quem está em teletrabalho, toda esta situação deve ser muito mais complicada. Não? sim. Há tantos meses nesta Mesmo em situação termos e de trabalho, para os pais em teletrabalho, uma coisa que às vezes vão partilhando, e aí o nivelar expectativas é importante. Achar que se mantém a produtividade a trabalhar a partir de casa com os filhos em casa é irreal. Eh, Aqui entre setembro e agora, ainda podíamos ter pais em teletrabalho com os meninos na escola durante alguma parte do dia. Portanto, aí a produtividade poderia ser uma. A realidade que nós vamos ter agora, a partir de segunda-feira, é muito análoga ao que tivemos em março, é e mais. aqueles meses que se seguiram, e portanto nivelar aqui as expectativas é meio caminho andado para aumentar a janela de tolerância ao desconforto e à frustração, porque de facto é impossível a produtividade se manter a mesma. Não dá. Portanto, temos de ser realistas a esse ponto. É extremamente Um, cansativo, não é? Quer dizer, ter que lidar, ter que ser pai e mãe e trabalhar ao mesmo tempo. Não há um. É muito difícil arranjar ali a tal bolinha de oxigênio, mas tem mesmo que conseguir. sim, sim, sim. Pensar quais são as coisas que nós controlamos dentro de um contexto em que há tantas coisas que não estamos a controlar e que não podemos decidir, quais são as coisas que nós ainda assim podemos escolher fazer, quais é que abdicamos de fazer, para quais é que é fácil, isto se calhar pode esperar, isto Sim, se calhar criar não uma é lista de urgente. prioridades, não é, Inês? Tipo, ter uma Sim, lista de sim. prioridades. Não precisa de ser tudo feito no mesmo dia ou na mesma semana. Hum, Eliminamos não aqui criar. fatores de stress. Sim, Porque aquilo que exato. nós sabemos é que o stress tem aqui manifesta-se de uma forma muito cumulativa, não é? Quanto mais fatores de stress eu tiver a circundar, maior a probabilidade do impacto negativo. Em termos emocionais e em termos de desgaste físico também. Então, tudo o que também possam ser, e isso pode ser um exercício interessante, que era ao contrário, era de outra maneira, que é fazermos uma lista dos estressores e eliminarmos. E depois, de facto, se calhar o que fica lá em cima são prioridades que algumas delas geram stress, mas são aquelas que se calhar podemos dar atenção prioritariamente. Oh, Inês, e agora só aqui uma última questão. O que é que tu achas que, passado tudo isto, passada esta fase de pandemia, não é? Eu tenho alguma esperança que nós possamos voltar a ter uma vida normal dentro em breve. O que é que tu achas que será esperado? Tu achas que as pessoas vão ficar mais com vontade de socializar mais ou achas que isto vai ter algum impacto negativo na forma como socializamos uns com os outros? Que vai ter impacto, nós já que vamos percebendo que Sim, neste momento é inegável que o impacto está lá. E há aqui um risco, quer queiramos, quer não, um risco muito grande, até associado a stress pós-traumático. De facto, sim. em dinâmicas quando há já algumas vulnerabilidades prévias, não é? Este estar constantemente a lidar com incerteza e ao mesmo tempo olha, e agora lembrei-me de uma coisa que eu acho que pode ser importante reforçar. As notícias, a toda a hora, os números, as notícias, isto pode ser muito assustador e com um potencial traumático grande. Portanto, o que eu ia dizer aqui entre parênteses é minimizar ao máximo
ou filtrar ao máximo o acesso às notícias em torno da pandemia, porque já sabemos, se calhar, tudo o que é importante irmos sabendo e, portanto, minimizar uma vez por dia é mais do que suficiente e, se calhar, também proteger um bocadinho as crianças do acesso à informação, porque eles depois não conseguem filtrar nem enquadrar aquilo que estão a ver. Portanto, por um lado, eu acho que durante muito tempo ainda vamos lidar com as consequências do ponto de vista emocional e físico, como tu dizias há bocadinho, por exemplo, a questão da obesidade, mas se calhar conseguimos ver outras coisas também. Vamos lidar com consequências da pandemia. Relativamente à socialização, eu acho que, de um modo geral, vamos todos querer voltar e queremos sentir aí a normalidade a esse nível, e se calhar também por isso é que vemos que para algumas pessoas é tão difícil, se Esperemos que calhar, sim. quer dizer que é difícil cumprir algumas Não, mas coisas, sabes que algumas a recomendações. ideia com que eu fico, não sei, posso estar enganada, é que inicialmente notava-se uma grande união entre as pessoas estavam muito solidárias, e que agora, não sei, esta questão das pessoas estarem distantes, de se terem distanciado ao longo deste tempo, fez com que, não estou a generalizar, claro, mas algumas pessoas se tornassem mais egoístas, mais viradas para si próprias. Às vezes tenho esta sensação, e também, claro, associado também à tal ansiedade e à tal irritabilidade que as pessoas andam, e pronto, e quem lida com pessoas no dia a dia tem mais esta Sim. percepção, se calhar, de que realmente de que há aqui alguns fatores que se agravaram, E que que se calhar foram. fomentam o tal falta, se calhar, de empatia, algum Exato, distanciamento. exato, exato. Sim. Eu Parece no que outro dia eu vi realmente. uma médica, se calhar tu partilhas também disto, e era isso que tu se calhar estavas a Sim, dizer, uma médica que também estava a dizer que sentia nas consultas que, nas consultas, eu acho que era no hospital, sim, que as pessoas no geral estavam todas elas muito mais impacientes e que os próprios médicos, por todo o cansaço associado, que não era falta de interesse, que não era obviamente falta de profissionalismo, mas era de um modo geral, sentir esta nuvem do cansaço a pairar entre todos. sim. Nós, Um, como nós pediatras, pronto, felizmente esta doença não afeta da forma física, não é? Tem outras implicações, mas não causa doença grave nos nossos Meninos. pequeninos, e portanto este impacto do cansaço não tem sido tão grande em nós. Uhum. Mas acredito que os meus colegas estão completamente exaustos, não é? Os meus colegas internistas estão completamente exaustos nesta fase. O que eu noto de vez em quando é em relação a esta questão que eu noto nesta questão da menor empatia, é a forma como muita gente olha para esta, por exemplo, neste contexto de quebrar a cadeia de transmissão. As pessoas olham muito para si. Não, enquanto não tem um caso próximo na família, quer dizer, enquanto não acontece, não parece que não se preocupam. Relativizam muito esta situação, quer dizer, nós temos que ser muito unidos agora para, não é preocuparmos só connosco, é preocuparmos-nos também com o outro. Sim, e se calhar Portanto, também é remete aqui um bocadinho fundamental. o perceber porque é que as escolas, entretanto, foi tão importante chegar a este extremo de serem fechadas as escolas. Não é de facto, e tu aí sabes isso melhor do que eu e poderás sempre esclarecer isso melhor do que eu, Nós não é pediatras, pela escola em si, claro, não é? É precisamente para facilitar, o que é estranho dizer, facilitar a adesão global a um conjunto de medidas que promovam o bem-estar e a segurança de todos. A escola em si, se calhar, não é de facto aqui o foco de problema. sim, infelizmente foi um preço muito duro que nós tivemos que pagar este encerramento das escolas, mas que era necessário Sim, porque não havia outra forma de quebrar a cadeia de transmissão neste momento. sim. E portanto é esta sensação com que eu fico de que nós devíamos estar mais unidos, devíamos estar mais a olhar uns para os mais preocupados com o outro, Sim. e isto não acontece, quer dizer, as pessoas começaram a preocupar-se só consigo. Mas eu já tive a doença. Mas para que eu tenho que me preocupar? Eu sou jovem, eu não preciso. Quer dizer, não é assim, nós não podemos Sim. pensar desta forma, nós temos que pensar no outro, E é na muito pessoa que giro tem ver uma. os mais pequeninos nisso. São muito sensíveis e muito atentos ao que é Sim, o certo e ao que é o errado. E às vezes com eles realmente podemos aprender e inspirar-nos nesta noção de seres que às vezes são
não têm a capacidade de serem responsáveis, mas quando lhes explicamos as coisas da maneira certa, conseguem apontar o dedo no bom sentido, conseguir olhar e perceber aquela pessoa não está a fazer bem, não era suposto estar em casa, está fora de casa, não era suposto ter a máscara, não tem a máscara. É muito giro perceber esta noção do certo e do errado dos mais pequeninos. Os adolescentes já bebem um bocadinho mais desta noção de eu sou invencível, nada me toca, não é? Mas eu vejo adolescentes que estão preocupados, que se preocupam com os Eu tenho as duas coisas. familiares. Eu vou vendo em consulta as duas coisas, sim, sim. Eu Muitos tenho visto. diz, Eu diz. vejo mais, por acaso tenho visto mais, os meus adolescentes da consulta têm, o que eu noto é que estão preocupados, têm-se portado bem. Mas sim, eu sei que há muitos que. Mas diz da tua experiência, o que é que tu tens visto? Os meus das minhas consultas portam-se geralmente bem, Sim, mas tudo aquilo que eles relatam com grande indignação é de colegas, por exemplo, de turma, observarem, de turma e sem ser turma, da sua rede social, observarem comportamentos que para eles lhe fazem realmente mais confusão, porque estão eles a fazer a parte deles, e sentem que os amigos não estão e acabam por se encontrar muitos em casa uns dos outros. Sem qualquer tipo de cuidado, e portanto esta noção de injustiça depois também vem muito ao de cima, que é eu estou a fazer a minha parte e há aquelas pessoas que são meus amigos, que são meus colegas e que não fazem que sentem que não estão a fazer a parte deles, que não não é? estão a cumprir a parte deles, é o sentimento de injustiça. Olha, temos aqui algumas perguntas. Aqui o Nuno está a perguntar dicas de como ajudar as crianças a lidar com a morte. Não é? Muitas crianças nesta fase que lidaram com perdas de entes queridos, dos avós. Algumas perderam, Sim, sim, ele também disse, fala aqui que perderam parentes próximos, um ou dois. Houve crianças que perderam os dois avós, não é? Casos em que. sim. Agora estava a ver aqui as letrinhas todas a Sim, passar. Sim, este é um tema que depois se torna muito. Não se lida de uma maneira muito diferente de como se lidaria noutro contexto. Pronto. sim. É importante ter em conta a idade da criança, o grau de desenvolvimento dela, porque a compreensão do conceito da perda e do conceito de morte é completamente diferente. Depois, acima de tudo, perceber que também que a forma como os adultos de referência lidam com uma situação deste género vai ser determinante para a capacidade da criança também, para o seu processo de luto. Portanto, esta noção de que a capacidade de adaptação de uma criança a uma situação disruptiva é muito dependente da forma como os adultos significativos de referência lidam com a situação disruptiva. Depois é estarmos muito atentos e darmos espaço, sempre. Espaço, tempo, oportunidade para eles poderem partilhar qualquer tipo de emoção que estejam a sentir. E lá está a importância do validar também. E aquilo que para nós poderia ser uma coisa muito tranquila e que, sei lá, é muito fácil, são N exemplos que vamos vendo da crítica, porque é que estás a reagir assim? Não é preciso chorar, não é preciso chorar, não, claro que se aquela criança está a chorar, precisa de estar a chorar. Se está triste, está triste, se está zangada, se está revoltada, está revoltada. Portanto, haver sempre espaço para a criança poder sentir que aquilo que ela sente é aceite e que os pais funcionam aqui como um porto seguro. E depois um processo de luto de uma criança é muito análogo àquele que é do adulto, não é? Passando aqui por várias fases, que são, em termos de janelas temporais, vão sendo diferentes, mas aceitarmos ou percebermos que elas vão passar pela negação, pela zanga, pela revolta, pela tristeza, e essa tristeza tem que ser expressa porque é importante que ela seja expressa, para depois haver aqui uma integração diferente e uma aceitação diferente num processo deste género. Tu achas que a forma como nós nos estamos a despedir dos entes queridos pode afetar de alguma forma o luto? Porque nesta situação, quando o familiar é vítima de Covid, não há uma despedida, não é? Quer dizer, e às vezes é importante ter. Estou a falar dos mais crescidos, é importante a Sim, agora despedida. mais.
ver o corpo, não é? Despedida no velório, e isto não está a acontecer neste momento. Sim, É tudo muito rápido, as pessoas não têm tempo de se despedir. sim. Achas que isto pode afetar de alguma forma a vivência do luto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pode dificultar a elaboração de todo o processo de luto e temos aqui lutos patológicos a acontecer, porque nós sabemos que os rituais cumprem uma função. E claro que podem existir aqui rituais, quer dizer, toda esta situação tem exigido de nós uma capacidade de adaptação muito grande e de usar até a criatividade para nos adaptarmos às situações. E podemos encontrar aqui rituais, se quisermos, alternativos, mas há coisas que, até culturalmente, não é? Nós estamos habituados em termos de um processo de despedida, que não está lá e que, para algumas pessoas, poderá ter aqui um impacto negativo significativo. Claro que não podemos generalizar, porque depois depende muito das características individuais de cada pessoa, das suas vulnerabilidades até prévias, mas inegavelmente que impacto terá. Olha, está aqui uma mãe a perguntar, mas eu acho que dos cuidadores, se a aquisição da linguagem pode ser afetada devido ao facto dos adultos cuidadores usarem máscara. Quer dizer, se os adultos cuidadores não usarem máscara, à partida não usam máscara em casa, não é? Durante Sim, o período em que estão com os filhos. Portanto, se estamos a falar sim. dos adultos cuidadores, eh, Só se for na será questão, por exemplo, a das questão da creches escola, e do da jardim. creche. Aqui talvez, pronto. A aquisição da linguagem não tem que ficar verdadeiramente afetada. Coitada, assim. Ah, para já, porque há a questão da família que está lá, por outro lado, A mãe diz toda que é no aqui. contexto da creche. Ela está a perguntar no Hum, contexto da creche, não é dos ah, pais. Já estávamos aqui pois. focadas para o confinamento e para os pais em casa. Mas não, afetar diretamente a aquisição da linguagem, não, porque eram outros fatores que estão associados à aquisição Exato. da linguagem e que não se prendem aqui com a questão visual. Agora sabemos, e isto foi uma questão que me foi sendo colocada algumas vezes quando as creches depois reabriram, era como é que eles reagiam, ou como é que se podia contornar esta questão das educadoras e das auxiliares estarem de máscara e do toque e tudo mais. E de facto, existem outras formas de nós mostrarmos. Sim. Aliás, a questão do sorriso, por exemplo, Sim. eu dizia, olha, os olhos também riem. Sorriem, é Eh, verdade? Toda a nossa linguagem corporal transmite mensagens, portanto, perde-se imenso com a máscara, por assim dizer, em termos de contacto social, mas existem outras formas, em termos de linguagem corporal, que transmitem mensagens para os pequeninos que são securizantes e que podem transmitir o afeto e o apoio. Estamos um bocadinho mais limitados na forma como manifestamos o carinho, não é? Sim, Eu, por exemplo, olha, nos dias em que me vou despedir da minha filha, em que entro de máscara na escola, não é? Isso também deve acontecer, que é, a pessoa quer se despedir e de repente lembra-se, eu tenho uma máscara na cara, eu não lhe posso dar um beijinho de até logo, que era uma coisa que eu fazia sempre e sim, que agora não posso fazer, tenho que me despedir dela assim, então pronto, filha, até logo. E pronto, estamos um bocadinho limitados nesta forma de, em casa nunca, mas na rua estamos mais limitados. sim. Nós aqui, por exemplo, nós usamos despedir já no carro, ainda sem a máscara posta. E depois o Olha que abraço. ótima dica, sim. E depois o abraço, já mesmo no portão da escola, o beijinho vai, ouve-se que Sim, um está lá o beijinho, beijinho, exato. mas está Ser lá o substituído pelo abraço. abraço. Sim, sim, Eu faço muito isso também, vou ao abraço. Mas realmente faz, pronto, limita-nos um bocadinho, temos que arranjar outras estratégias. sim. Pronto, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. A live também vai ficar gravada, portanto, depois Em quem casa quiser abusamos dos ouvir. beijinhos. É Agora tão li bom, aqui é tão bom. quase o milheiro dos beijinhos. Em casa damos muitos, 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 muitos. Quando eles ficam na escola, custa menos não ter aquele último beijinho antes Sim, da despedida. mas pronto. Será que vamos todos ficar menos beijoqueiros? Espero que não. Eu também espero que não. No outro dia dei para mim a pensar nas consultas, daquelas coisas mais deliciosas, e isto de certeza também te Eu, acontece a ti, me os beijinhos e acontece. os abraços deles.
É uma Não é? coisa que eu Portanto, sinto imensa falta, porque eu costumo dizer, eu sou uma pessoa de afetos e aquela que dá um beijinho e dar um abraço à criança antes dela sair do consultório, que isto era uma prática comum, e mesmo com os pais. sim, E agora não acontece, quer dizer, agora é uma coisa muito, muito estranha, não é? Então pronto, sim, vá, até à próxima. No sim. início foi muito difícil acostumar-me, pronto, agora já. Mas espero Eu que acho que voltemos a volta. esta fase dos beijinhos, porque Eu acho realmente que nós volta. precisamos todos de afeto, não é? O afeto Sim, é tão sim, importante. sim. E no Olha, caso dos nossos Inês, pequeninos nas consultas, de facto, sim, é a forma deles devolverem a forma de quase deles agradecerem, não é? E sim, de manifestarem, não é bem o agradecer que eu quero dizer, mas de sim, manifestar como aquele momento de alguma maneira é importante para eles. para eles, sim, Ahm, e eu tenho muitas saudades desses abracinhos dos meus pequeninos, eu nas também. consultas. Sinto mesmo falta. Olha, querida Inês, então pronto, acho que não sei se mais alguém tem alguma dúvida para colocar, senão nós ficamos por aqui e pronto, e se for preciso depois podemos responder a questões a Sim, posteriori. claro. E qualquer dia encontramos aqui. Eu gostei muito de falar contigo, adorei. Olha, não sei se queres Obrigada. dizer alguma coisa aqui do teu livro, onde é que os pais podem encontrar, Sim. falar sobre aqui, Então, sobre um bocadinho sobre do que é que fala. sim, Pronto, só para no terminar aqui a último livro. conversa. Está bem, está bem. Agora, quando tu disseste onde é que podem encontrar, eu lembrei-me que às tantas já não sabemos onde é que as pessoas podem encontrar os livros. Lembrei-me desse tópico. Mas a verdade é que online hoje em dia conseguimos adquirir todos os Ótimo. livros Sim, que quisermos, sim. Falar aqui um bocadinho, se calhar, do Sonhar com o Arco-Íris. De facto, é um livro infantil, é um livro que nasceu no contexto da pandemia e a pandemia foi aqui o mote para ele ser escrito, mas ele faz sentido em qualquer situação em que há um acontecimento inesperado que cria disrupção na vida e nas rotinas dos mais pequeninos. E no Sonhar com o Arco-Íris somos transportados para o sonho do Sebastião, que é a personagem principal da história, para um sonho em que toda a vida dele foi virada de pernas para o ar e empurrada para dentro de casa, e depois vamos percebendo quais são as estratégias que ele foi usando para se manter resiliente, para se adaptar, e uma delas é de facto aqui o acesso à imaginação e o poder que a imaginação pode ter como uma forma de nós nos adaptarmos. Portanto, o livro tem uma história que, por norma, os pequeninos têm estado bastante receptivos a eles, e depois tem no fim um guia pequenino de resiliência, também com algumas pistas para os pais, para promover a resiliência. espetacular. Obrigada, Inês. Olha, adorei a Obrigada série. eu, Rita, também, Um também. grande beijinho para ti, fica Beijinhos, bem. Pronto, e esperemos ter igualmente. ajudado a alguma coisa, não é? Que os nossos papás nos estavam a ouvir. Então vá, Sim. beijinhos. Tchau. Beijinhos, um bom fim de Beijinhos. semana. Tchau, tchau. Adeus. Obrigada, igualmente.